Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: será que a Taesa vai deixar de pagar dividendos como fez a Transmissão Paulista? E como vieram os resultados de Taesa? O que esperar da empresa para o corrente ano? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Como vocês bem sabem, a Transmissão Paulista teve uma queda forte no seu dividend yield, e isso também gerou queda nas ações. Na prática, o que fez a Transmissão Paulista? No ano de 2022, pagou um dividendo muito baixo, de apenas 17 centavos por ação. Só que no ano de 2021, realizou diversos pagamentos, um dividend yield muito elevado. Inclusive, isso aqui acabou acontecendo porque a Transmissão Paulista preferiu fazer uma antecipação de proventos em 2021 pelo temor da tributação dos dividendos, que acabou não acontecendo. Além disso, a Transmissão Paulista também segurou dividendos para fazer novos investimentos. No leilão de transmissão do primeiro semestre de 2022, ela arrematou o segundo maior lote de transmissão, ficando atrás apenas da Neo Energia. Então, esses dois fatores contribuíram para essa redução temporária de proventos de Transmissão Paulista. Contudo, sabemos que historicamente, no caso de Transmissão Paulista, o seu payout sempre esteve muito elevado. Claro que o payout regulatório, que se refere ao resultado regulatório, que mede a geração de caixa da companhia, que é o mais importante, é o operacional. Portanto, por mais que o investidor saiba que existem momentos como estes aqui, em que o lucro e o dividendo caem bastante, no geral, os dividendos e os resultados são consistentes. Ainda assim, o investidor fica na dúvida se Taesa poderá reduzir substancialmente seus dividendos. Por que essa dúvida? Porque ao divulgar os resultados do quarto trimestre de 2022, a Taesa propôs um dividendo muito baixo, e isso pode estar assustando alguns investidores. Veja só, do resultado total do exercício findo de 2022, a companhia propôs a seguinte destinação: 3,2 milhões de reais para a reserva de incentivos fiscais, 207,6 milhões de reais para a reserva especial referente à adoção do CPC 47, que é uma norma técnica contábil que trata do reconhecimento de receitas quando você transfere os riscos de bens e serviços ao cliente num contrato. Não vou entrar em maiores detalhes técnicos sobre isso, mas a companhia então fez essa reserva que acaba se juntando aos lucros acumulados ali da companhia. Então não é um prejuízo, são lucros acumulados para uma reserva especial. E aí o que foi distribuído aos acionistas? 758 milhões de reais em proventos pagos em 2022, sendo 354 milhões, sendo 1,3 por unit, que é um dividendo muito bom, a título de dividendos intercalares, mais 400 milhões, resultando em 1,17 por unit em JCP, e mais 460 milhões, 1,34 por unit, referentes a dividendos pagos já de 2023. E aí vem esse novo provento proposto pelo Conselho de Administração de só 26 milhões, sendo 8 centavos por unit, o que resulta em um provento pífio, e isso assusta investidores. Nas cotações atuais de Taesa, a 37, esse yield é de 0,2%, então não faz nem cócegas no dividend yield da Taesa. Mas veja que o seu temor é injustificado, porque o provento de 2022 foi elevado. Agora, se o provento de 2023 será o mesmo, acho muito difícil. A projeção de dividendo por ação de Taesa, no caso as units, pela plataforma de F+, seria de 3,37 por ação. 3,37 dividido por um preço médio próximo de 37, você teria um yield de 9%. Esse yield de 9%, se você pegar aqui o histórico de remuneração da companhia, está bem próximo da realidade. Se você simplesmente copiar todos esses dividend yields de 2009 a 2022, lançar uma planilha e simplesmente calcular a sua média, você chega a uma média de dividend yield de 10,7%. Dessa forma, é razoável você esperar então algo próximo entre 9% a 10% de dividend yield, que estaria um pouco abaixo da média de Taesa, mas veja que aqui no período de toda essa amostra, houve momentos em que Taesa teve yield de 6, de 8, de 7 e até de 4, e mesmo assim não perdeu minimamente seus fundamentos e não deixou de ser uma boa pagadora. Inclusive, Taesa já declarou que mesmo com a tributação dos dividendos, ainda continuará remunerando muito bem os acionistas, sendo que o payout histórico da Taesa fica acima de 90%, e atualmente, no ano de 2022, esse payout foi de 85,9%. Então o que pode fazer a Taesa é tentar reduzir um pouco esse payout em 2023. Por que ela faria isso? Um primeiro ponto seria a previsão de vários bilhões em investimentos nesse ano de 2023. Será um ano recorde
para leilões de transmissão. Apenas em um leilão podemos chegar a mais de 19 bilhões. O total previsto para o ano fica na ordem de 50 bilhões e diversas empresas do setor de transmissão irão participar desses leilões. Com certeza serão concorridos e Taesa estará nesse meio. E aí, como essas empresas não sabem ainda em quais investimentos elas ingressarão, existe um cálculo de viabilidade econômica para verificar se vale a pena ou não entrar no projeto, elas talvez fiquem mais cautelosas na distribuição de proventos porque elas não sabem ainda o quanto elas vão gastar. E aí, os executivos da empresa poderiam pensar, bom, é melhor segurar os dividendos por enquanto, até porque não sabemos se vai compensar mais tomar dívida para fazer esses investimentos ou se vai ser melhor usar capital próprio. É claro que essas empresas tomam bastante dívida, até por isso que costumam estar bastante alavancadas. A Taesa, por exemplo, fechou 2022 negociando ali numa relação de dívida líquida sobre EBITDA de 3,65. Para os padrões médios do Ibovespa, isso aqui é considerado uma dívida alta, mas para os padrões de empresas do setor de transmissão, é uma dívida até controlada, já que o nível de desalavancagem dessas empresas é muito rápido, porque elas ficam com essa dívida elevada enquanto elas estão investindo, mas depois quando os projetos começam a proporcionar as receitas anuais permitidas, a desalavancagem acaba acontecendo naturalmente, sendo que todas as receitas ainda são reajustadas por algum índice de inflação vinculado àquele contrato de concessão. E aí fica aquela dúvida, usar capital próprio ou de terceiros. No geral, as empresas usam de terceiros porque existe o benefício fiscal de dedução sobre o lucro líquido, sobre a base de cálculo do lucro líquido. Caso você não saiba, o capital de terceiro, a dívida, ela pode ser abatida da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, já que você pode lançar como despesa financeira. Por isso que o capital de terceiro é mais barato no geral. Claro que há exceções, principalmente em cenários de juros altíssimos. E aí compete essa avaliação aos gestores da empresa. Por isso que segurar caixa nesses momentos de decisão é algo bastante esperado, por isso você não deveria se assustar com uma eventual queda nos proventos de Taesa em 2023. Em termos de resultados, a companhia veio muito bem. Olhando-se aqui para o resultado regulatório, que é o mais importante, o resultado IFRS, que é o padrão internacional de contabilidade, só é adotado para fins de dividendos, sendo que no caso de Taesa, o resultado IFRS teve uma queda forte, de quase 95% no resultado, e aí isso impacta nos dividendos, reduz os dividendos. Só que você precisa olhar para o resultado regulatório, que é o que realmente importa, o desempenho da empresa na geração de caixa. E veja que isso cresceu entre o ano de 2021 e o ano de 2022. Cresceu 102%. E entre o quarto trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2022, 266%. Então o que mais importa é que a geração de caixa e o fato de que a empresa continuará gerando bons fluxos de caixa, isso aqui a Taesa não deixa a desejar. E veja só que interessante. Aqui dentro do crescimento do lucro líquido regulatório, tivemos uma variação positiva de equivalência patrimonial. Isso aqui significa variação. Tivemos uma variação positiva no EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Por que isso aqui é uma métrica importante? Eu prefiro o EBIT, tá? Porque ele já desconta depreciação e amortização. Mas o EBITDA também é interessante. É uma métrica importante porque ele mede o lucro operacional, o lucro das operações de Taesa, sem descontar despesas com depreciação e amortização, que são despesas não caixa, não impactam no caixa, já que você não está realizando nenhum desembolso de caixa, é apenas o desgaste, digamos, natural dos imobilizados de Taesa e também dos intangíveis. E aí você tem aqui que esse aqui é o lucro antes de descontar as despesas com juros e impostos. Então realmente isso aqui é uma medida interessante e importante de se olhar para o investidor. E no caso aqui de equivalência patrimonial, isso aqui significa um incremento de mais de 90 milhões de reais decorrente das participações da Taesa. É isso que significa equivalência patrimonial. Vale ressaltar que a companhia concluiu diversos empreendimentos recentemente, Janaúba, Santana, Paraguaçu, com incrementos aqui de 257 milhões de reais em RAP, aqui ainda é parcial 43 milhões, aqui quase 79 milhões, Ivaí ainda parcial 176 milhões, Aimorés 52 milhões, Este, que recentemente foi publicado junto com Alupar, 74,5 milhões, com início em fevereiro de 2022. Em termos de endividamento, já falei para vocês, endividamento alto, mas isso é bastante esperado no caso de Taesa, porque a desalavancagem acaba ocorrendo naturalmente, as receitas são previsíveis e quando os projetos começam a dar retornos, isso ocorre de forma tranquila. É claro que não podemos ignorar a dívida, é preciso verificar como ela está evoluindo, principalmente nesse cenário de juros altos, em que
quase 30% da dívida de Taesa está vinculada ao CDI, então quando os juros estão altos, como é o caso, essa parte da dívida acaba crescendo. Agora, quando a inflação está descontrolada, o que acaba sendo pior, já que 70% da dívida de Taesa é IPCA, aí você vê um incremento de dívida muito maior. Então, muito também dessa queda no endividamento decorre do fato de que o IPCA ficou controlado no momento. Em termos de investimentos, a companhia em 2022 investiu menos do que 2021, uma queda de 46%, mas isso decorre do fato de que os projetos Ivaí, Janaúba, Santana e Este já estão em estágios avançados, então isso exigiu menos investimento de Taesa. Acontece que, em 2023, ela vai realizar esse estudo de viabilidade para os novos projetos, sendo que já temos aí projetos em construção que podem adicionar uma RAP de quase 1 bilhão, então não é o fim de Taesa, esquece essa ideia. Sendo que nós sabemos que Taesa, dentro aqui das categorias de concessão, ela está mais exposta à categoria 2, com 65% da sua RAP nessa categoria, reajustada pelo IGPM, sendo que no 16º ano de operação, a RAP é reduzida pela metade. E é por isso que o mercado fica um pouco preocupado com Taesa, mas não deveria, porque isso aqui já era algo esperado, óbvio que já deve estar no preço. O que você deve considerar é o histórico da gestão da companhia, que costuma ser eficiente, costuma entrar em bons projetos, entregar projetos com antecipação de prazo, com menores custos daqueles previstos pela ANEEL. Então é isso que deve ser olhado, o histórico de consistência da empresa, o que me faz ter ela como segunda posição da carteira, ficando atrás aqui apenas do Banco do Brasil e depois da Transição Paulista. E aqui um dado interessante é que 15% dos CPFs cadastrados em ações na B3 estão investidos em Taesa, são acionistas de Taesa. Isso demonstra que a Taesa é muito procurada por investidores. Isso se reflete num preço supostamente mais elevado. Muitas corretoras e casas de análise entendem que a Taesa está cara. Claro que ela não está tão barata quanto a Transição Paulista ou até mesmo a Alupar. Ainda assim, não dá para dizer que ela de fato está cara, já que ela negocia um PL de 7 vezes lucro. Isso aqui não é exatamente caro para uma empresa que entrega tanto retorno no longo prazo. Ademais, nós sabemos que empresas boas costumam negociar a múltiplos mais altos, como é o caso de VEG, que negocia hoje a 40 vezes lucro. Isso seria um múltiplo considerado caro, mas ela continua subindo. Quanto à classe de ação mais barata hoje de Taesa, você olha para o dividend yield. A Taesa ordinária, a TAE3, está com 16,55%, a 4 16,59% e a 11 16,55%. Uma diferença muito pequena aqui, sendo que hoje a preferencial estaria mais barata, mas considerando a liquidez da Unity, eu fico com a Unity, que é muito mais negociada, então teoricamente você consegue comprar e vender a ação com muito menos spread. Por último, nós sabemos que Taesa costuma anunciar bons proventos em maio ou eventualmente até abril, mas veja que em 2022 foi em maio, então você pode esperar um novo anúncio em maio, mas de novo, não espere proventos super elevados com esse dividend yield bastante alto. Vai cair pela metade, vai para 9% ou no máximo 10%. Portanto, respondendo à pergunta desse vídeo, a Taesa vai reduzir dividendos tal como Transição Paulista? Tal como a Transição Paulista, não. Porque vocês viram que a Transição Paulista caiu muito mesmo para um dividend yield de apenas 4%. Mas que vai cair pela metade aquele dividend yield de 16% de Taesa, isso é provável de acontecer. Principalmente pela cautela nesse ano de 2023 com grandes investimentos futuros. É claro que não vai haver desembolso nesse ano, mas a empresa já faz essa avaliação previamente e já pode segurar caixa para depois, no futuro, não ter ali insuficiência de caixa e precisar se endividar. Talvez um cenário de juros ainda pior ou de inflação ainda pior, e isso promover um descontrole da estrutura de capital. Preço teto para mim em Taesa, com essa projeção de dividendos, fica ali nos R$ 37,00. Claro que longuíssimo prazo, você comprar nesses preços não tem problema nenhum, até porque o preço médio vai se diluindo ao longo do tempo, principalmente para quem faz aportes de até R$ 1.000, esse preço aqui não vai fazer grande diferença no longo prazo, mas para quem faz grandes aportes, faz bastante diferença incluir o preço teto, até porque meu preço médio em Taesa é R$ 30,00 e eu não quero aumentar muito esse preço médio de maneira míope. Eu quero fazer isso com controle, com gestão de risco. Por isso faço novos aportes ali a 33, 34. Se o mercado acabar batendo em Taesa por conta desses dividendos de 8 centavos, se o senhor mercado me der essa oportunidade, eu posso fazer mais algum aporte, comprar ali 100 papéis mais ou menos. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado do Mirai. Você recebe aulas exclusivas, já são mais de 30 acumuladas, até como calcular o retorno de uma franquia, como vender put na prática, como fazer a gestão de risco da sua carteira, como investir no exterior, indicadores da análise fundamentalista, como calcular o preço justo das ações e ainda lives exclusivas semanalmente ao sábado, onde você pode tirar suas dúvidas comigo. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita numa queda substancial nos proventos de Taesa? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luens, que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo, fui!